Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, todos os seus bens, e com as primícias de toda a sua renda, e assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mosto os seus lagares. Você poderia colocar, Anne, por favor, na versão da NVI também, só esse texto, ou começando do 9. Honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos. Observe aquilo que eu falei, todo o conceito que eu falei domingo passado, todo o conceito do Antigo Testamento, quando fala de bênção, de primícia, está falando para uma geração que era agrária e que era pecuária. Então, eles viviam muito a questão dos animais e das sementes. Então, escute, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, porque era o melhor. Então, fala dos celeiros que ficarão plenamente cheios, no versículo de número 10, e diz que os nossos barris transbordarão de vinho. Hoje nós não podemos falar de celeiros, nem podemos falar de plantação, nem podemos falar de animais, nem podemos falar de barris, mas nós podemos falar de que nós podemos ter, sim, as nossas contas correntes transbordando de cacau, e não é o cacau da Bahia. Então nós podemos entender que sim, a bênção de Deus tem a ver com uma prosperidade, tem a ver com finanças, mas eu preciso que você entenda que isso não é tudo. E que prosperidade não é dinheiro, porque tem gente que não tem, mas é próspero. E nós falamos sobre isso domingo passado. Quando falamos sobre o princípio de Próton. Coloque esse nome aí na tela, princípio, porque quem não veio domingo passado, levante a mão só para eu ver a quantidade de pessoas. Oh, gente, deve ter uns 50 aqui. Ok, procura depois o CD então. Princípio de próton, diga próton. E que não é nêutron. Não estamos falando de física. Mas o princípio de próton é uma palavra do grego que significa primeiro, ou melhor. E por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, é lá que aparece essa palavra próton. Jesus diz que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33, buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele não está falando de dar, ele está falando de acréscimo, daquilo que você já tem. Então, ele está dizendo que eu devo buscar primeiro. Nós falamos sobre isso domingo passado, primeiro e acrescentar. Esse é o princípio de próton. E nós falamos sobre primícias no Antigo Testamento, como que elas funcionavam e por que elas apontavam para o princípio de próton no Novo Testamento. Sabe que quando eu falei de primícias, algumas pessoas depois do culto ou durante a semana falaram comigo. O pastor Wellington chegou a mandar para mim um aplicativo que calcula a primícia. Porque muita gente entende que, claro, que primícia tem a ver com dinheiro. Tipo, um dia de salário, ou um dia de 365 dias no ano. Tem gente que entende como o primeiro salário. Teve gente que veio falar dos primeiros dias de férias. Tem gente que nos primeiros dias de férias decide fazer missões. Isso ele está dando as suas primícias das férias, não é? O primeiro dia da semana, a primeira hora do dia, nós falamos sobre isso, aquela primeira hora do dia que você tira para fazer o teu TSD, o teu tempo com Deus, você está fazendo uma primícia. Por isso que primícia não tem a ver necessariamente com dinheiro. Primícia tem a ver com o primeiro, com o melhor, com aquilo que você dá. Alguém também disse para mim, pastor, o senhor sabe que o senhor falou sobre isso e eu nunca tive cartão de crédito, e a primeira vez que eu tive um cartão de crédito, e eu gostaria de comprar algo, eu gostaria de dar para o senhor. Eu falei, olha, você ouviu muito bem que eu falei ali em cima, que no Antigo Testamento, sim, as primícias eram dadas para o sacerdote. Eu agradeço a Deus pela sua intenção e pela sua vida, mas eu gostaria que você comprasse e desse a alguém, escolhesse alguém na igreja que vive com um salário mínimo.
Eu queria que você, se você quer pegar, fazer alguma coisa, e você quer fazer essa primícia para Deus, pega esse teu cartão e compra alguém, e abençoa alguém que ganha um salário mínimo na igreja. Faz a melhor feira que você já fez na tua vida com esse cartão de crédito, se você quer, e dá para essa pessoa. E diz, Deus, essa é a minha primícia que eu estou dando, porque esta pessoa vai ser abençoada, e eu sei que eu estou dando para ela, mas na verdade eu estou entregando para o Senhor. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, a ideia da primícia é aquilo que você está dando que é teu. Você não precisa dar, porque quando fala de dízimo, o dízimo é do Senhor. Quando fala de oferta, nós explicamos sobre isso, é uma gratidão. Mas quando eu falo de primícia, eu estou falando daquilo que é teu. Aquela pessoa não precisava pegar o cartão de crédito dela e gastar fazendo alguma coisa para alguém ou fazendo alguma coisa para aquela pessoa, mas se ela fez porque era dela, e se era dela, ela estava dando para o Senhor. Por isso que esse é o princípio da prosperidade quando se fala de colheita. Agora veja que interessante, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, começa dizendo o seguinte: honra ao Senhor. E a ideia de honrar é você atender a Deus, você obedecer a Ele. Então, dizendo, obedece a Deus da seguinte forma, e ele fala dos bens, e ele fala das primícias. Por isso que a Bíblia fala de honrar a Deus, quando você honra os teus pais, fala de obediência. E diz que se eu honro aos meus pais, eu com certeza prolongarei os meus dias na terra. O princípio da honra é algo muito forte. Honrar o pastor, honrar o patrão, honrar o professor, honrar as leis. Isso é um princípio de honra. É quando você exalta alguém, e o texto de Provérbios 3:9, que vai falar de primícias, fala de você poder respeitar esse princípio, respeitando a Deus, respeitando o Senhor. Agora, o que me chama a atenção do texto também, é porque nós vamos observar que a ideia de você honrar, ou de você entregar, você está obedecendo a um princípio, e a ideia de obedecer o princípio da primícia, eu observo que há um personagem nas Escrituras que eu gostaria de chamar a atenção para ele, se chama Abraão. Por que eu gostaria de falar de Abraão? Porque Mateus no capítulo 1, no versículo 1, diz que começa dizendo a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É incrível como o Novo Testamento Deus começa falando desses dois homens. E eu hoje vou falar de Abraão, e próximo domingo eu quero falar de Davi, porque se Deus começa honrando eles pelo começo, então é melhor nós olharmos para a vida deles dois, para entender o que é o princípio das primícias, ou o princípio pronto. Então eu quero falar primeiro de Abraão. É porque Isaías diz que Abraão era amigo de Deus. E o nome Davi significa o amado. Então eu vou falar do amigo, depois eu falo do amado. E você vai entender porque que Deus deu um destaque a essas duas pessoas, já abrindo o Novo Testamento, mesmo sendo eles citados inúmeras vezes no Antigo, mas Deus dá um destaque a eles no Novo Testamento. É porque eles receberam, como resposta de Deus, a honra que eles deram a Deus enquanto estavam vivos. Eles deram para Deus o seu melhor, eles deram para Deus as suas primícias, então Deus disse, eu vou honrar eles dois. Eu vou honrar a Davi, eu vou honrar a Abraão. E Abraão, Deus chama de meu amigo Abraão. Você já imaginou alguém dizer assim, fulano é meu amigo, e for bater lá na porta do camarada e dizer assim, você conhece fulano? Não, não conheço não. Pô, mas ele falou que era teu amigo. Não, a gente se conhece na igreja, amigo a gente não é. Mas eu estou falando de um Deus que diz, Abraão é meu. Você tem noção disso? Você já imaginou um amigo, alguém que você pode contar, você pode conversar, você pode trocar uma ideia, você pode desabafar? Coloca lá Isaías 41. Um amigo que você pode trocar uma ideia, você pode, sabe, fala assim, eu queria conversar com você alguma coisa. É por isso que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus procurou Abraão. Falou, Abraão, eu vim aqui para conversar, para levar um papo contigo, por quê? Porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Você vai destruir Sodoma e Gomorra, mas, Senhor, e se tiver 50 justos lá? Não, se tiver 50 justos eu não destruo. Mas por que Deus foi consultar Abraão? Porque Abraão era seu? Então vamos olhar a vida desse amigo de Deus.
Por que ou como ele alcançou esse status de amigos? Ele é tão honrado pelas pessoas que Lucas 16, 22 chama o céu de seio de Abraão. Então, que cara honrado. Mas ele é tão honrado não apenas em Romanos, Gálatas e Hebreus, porque Romanos, Gálatas e Hebreus diz ou aponta para Abraão como sendo nosso pai na fé, e diz que nós também somos abençoados por causa desse camarada chamado Abraão. As duas coisas mais importantes que Abraão fez em toda a sua história: primeiro, ter saído da sua terra, porque ouviu Deus dizer sai, então ele saiu. A segunda coisa que Abraão fez foi ter entregue Isaque para o sacrifício. Quando Deus pede para ele Isaque, então ele dá Isaque para o sacrifício. Essas são as duas coisas a qual apontam para Abraão como sendo o pai da fé. Porque ele creu piamente que quando Deus disse a ele: você pode largar tudo para me seguir, você vai sair do conforto de Padã Arã e você vai para o deserto, porque eu vou te mostrar uma terra que você ainda não viu. E a Bíblia diz: Abraão creu e foi. E ele deixou a habitação da cidade para passar a morar em tendas, porque ele cria que ele iria morar no reino eterno, chamado céu. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 8. Ele iria morar lá, mas o interessante é que foi esta fé de Abraão que deu a Deus o seu melhor. Por isso que não podemos separar oferta, primícia, dízimo, voluntariado, serviço na igreja, culto, seja o que for, nós não podemos separar da fé em Jesus Cristo, porque se você vem para cá todos os domingos e coloca aí, você se assenta aí, coloca seu corpo nessa cadeira e ouve o louvor e pula e chora e você me ouve pregar, mas se a sua fé não estiver em Jesus Cristo, você estará perdendo o seu tempo, porque somente a fé em Jesus Cristo é que nos salva e pode nos levar e vai nos levar a morar no céu. Então não adianta dízimo, não adianta oferta, não adianta primícia, não adianta horário de culto, não adianta voluntariado, não adianta nada disso se você achar que são essas coisas que vão promover você para perto de Deus, que não é. O que te coloca perto de Deus é que você crê que Ele existe, é galardoador do que os buscam, e aqueles que o buscam, o encontram, porque aquele que bate, se abre, aquele que procura, acha, porque Ele, o Senhor, está à porta, batendo, e se você abrir a porta, Ele entra e ceia com você, e você com Ele, e se gera comunhão, e você não pode vê-lo, você não pode pegá-lo, você não pode tocá-lo, mas Ele está aqui esta tarde, isso é fé. Então não adianta falar de primícia, de falar de dízimo, de falar de oferta, porque se tudo isso for só uma troca, uma barganha, eu disse domingo passado e vou dizer novamente, a igreja agradece o teu dízimo e a tua oferta, mas Deus, quando olha para ela, Ele vê como oferta de Caim, Ele vê como aquela oferta que quer só cumprir tabela, Ele vê como aquela oferta que quer fazer troca, que quer barganhar, que quer cumprir ritual. Isso não interessa para Deus, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o Senhor de todas as coisas. Porventura Deus está preocupado com isso? Somos nós que estamos. Então, quando eu olho para Abraão, eu vejo o princípio de Próton, das primeiras coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, só para a gente pular uma etapa. A regra é, primeiro Deus, depois você, porque não tem como amar o próximo sem amar a mim, então primeiro ama a mim, depois ama o próximo. Então primeiro Deus, depois tu te entende, te acha, te conhece. Se você não conseguir, procura um psicólogo, ele vai te ajudar. Resolve os teus problemas, né?
Se o problema for de saúde, procura um médico, uma nutricionista, um nutrólogo, enfim, te resolve. Aí você vai amar o próximo, e vai amar a família, e vai amar pessoas. E aí depois vai amar a igreja. Sabe, porque tem muita gente que acha que dando teu sangue na igreja, você vai agradar a Deus. Lembre-se, igreja é uma coisa, Deus é outra. Isso aqui é consequência e não fim. Por isso que eu quero que você abra, se você puder, a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1. Porque está escrito assim: sucedeu depois destas coisas. Que coisas são essas? Vamos agora olhar o texto, a interpretação da Bíblia. Sucedeu depois dessas coisas. Então, como é que você faz? Você vai olhar quais são essas coisas. Essas coisas Abraão se senta com um rei chamado Abimeleque, e eles fazem um acordo. E há uma aliança entre Abraão e Abimeleque. E Abraão é bem sucedido nesse acordo. Abraão estava vivendo os seus melhores dias. Então diga, melhores dias. Abraão estava vivendo os seus melhores dias. Então, depois destas coisas, depois dos seus melhores dias, Deus provou Abraão. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que quando nós estamos vivendo o melhor de Deus, é apenas uma fase para que a prova venha. Só que a prova, ela vem para uma coisa: para que o melhor de Deus, quando chegue superabundante. Então, depois dessa melhor fase de Abraão, Deus decide provar. Na Bíblia, a prova não é o fim. Ela é uma ponte, uma fase, um trampolim, um percurso. O deserto de Davi pode ter sido prova, mas foi no deserto que ele se preparou para ser rei. Você está entendendo? Foi na prova que Israel viveu a seca dada por Elias. Mas foi Elias, antes dessa seca ou dessa prova, nem aparece nas Escrituras. Quando a prova vem, ele vem e vem cheio de milagres. Os momentos difíceis da nossa vida, eles acontecem porque Deus quer saber se na prova você vai ser fiel. Porque bom no bom, todo mundo é bom. Ezequias capítulo 4, versículo 8. Já viu esse texto já? Bom no bom, todo mundo é bom. Vamos ver na prova, não é? É isso aí. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, meu filho, deixa eu te chamar aqui, porque eu vou te provar. Agradeça as provas. As provas, elas vêm para nos aperfeiçoar, elas vêm para nos melhorar, elas vêm para nos edificar, elas vêm para nos construir, elas vêm para nos elevar. Por isso que quando Deus, que vai provar Abraão, chama Abraão, Deus provou a Abraão dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: estou aqui, pode vir, eu tenho tanta aliança contigo e tanta relação contigo, que tu és o Deus no bom e no ruim. Lembra de Cedraque, Mesaque e Abidênego? Aqueles garotos só ficaram conhecidos porque foram provados no fogo. Mas lá no fogo, eles não foram queimados, eles estavam passeando e o quarto homem estava com ele dentro da fornalha. Então, prova, ela existe para que Deus possa extrair de nós o nosso melhor. O nosso melhor vem na prova. Então, tem coisa boa aí dentro de você, sim ou não? Então suporta a prova. Porque Deus está extraindo o teu melhor na prova. Aí Deus diz assim:
provou Abraão, dizendo: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então diga: eis-me aqui. Porque nós estamos dispostos a andar com Deus também na prova, sim ou não? Então vamos ver se você está como Abraão. O que foi que Deus pediu a Abraão? Versículo de número 22, ou 2, desculpa, versículo de número 2. O que foi que Deus pediu a Abraão? Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Hebreus, no capítulo 11, no verso 17, Hebreus 11, 17, coloca lá. Diz assim: pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ele ia oferecendo o seu unigênito, primeiro, único, primícia, pronto. Ele ia oferecendo o seu primeiro, aquele que receber as promessas. Deixa eu te falar uma coisa. Isaque era toda a esperança de Abraão. Isaque era a pós-graduação de Abraão. Isaque era a promoção na empresa de Abraão. Isaque era o melhor que Deus havia dado a ele, a Abraão. Isaque era os sonhos de Abraão. Abraão queria fazer planos, passava por Isaque. Abraão queria planejar alguma coisa, passava por ele. Porque todas as promessas de Deus, Abraão chegou até ali por causa de Isaque. Então Deus não pediu somente a primícia, o pronto. Deus pediu os seus sonhos. Olha aí, ó, que primícia não tem a ver com o real. Deus pediu a ele os seus planos, os seus projetos. Deus pediu as suas promessas. Deus pediu o que ele estava imaginando da vida daqui a alguns anos. Deus disse: eu quero. Eu quero o que você está planejando, eu quero o que você está sonhando, eu quero o que você está pensando, eu quero aquilo que você acha que vai ser a tua alegria. Você acha que o teu sucesso vai passar por esse caminho? Eu quero esse caminho. Você acha que a tua felicidade vai passar por esse lugar? Ah, pois eu quero esse lugar. Se você acha que a tua vitória depende desse curso, eu quero esse curso para mim. E a pergunta que eu faço para você hoje é: aquilo que você aposta que foi Deus que te deu, que é o teu melhor, você daria ao Senhor? Porque é muito fácil uma linguagem retórica de boca: tudo é teu, tudo é teu, tudo. Vamos ver na prática. E como na prática você nunca dá, então Deus te prova. Só que coloque uma coisa na tua cabeça. Ele não é chamado do Deus que te tira. Ele não é chamado do Deus que te arrebenta. Ele não é chamado do Deus que leva o que te deu. Ele é chamado do Deus de promessas. Aquele que fala e cumpre, aquele que dá e não tira. Saiba disso. Saiba disso. Aprenda que as percas, elas são as provas que Deus nos dá para o que vem mais na frente. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha só, ia oferecer, aí volta para Gênesis, Gênesis 22, 2. Isaque, a quem tu amas, teu único filho, e me oferece. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus vai falar de dízimo, Ele diz para Israel: vocês estão me roubando, porque é meu. Quando Deus vai falar de oferta, Deus diz para Moisés: pede que o povo traga o que eles receberam do Egito e me entreguem para eu construir a tenda. Depois o povo diz para Moisés: diga ao povo que não traga mais não, porque é o suficiente. Beleza, oferta, coisa voluntária. Agora, quando se fala de primícia, Deus está dizendo assim: eu quero aquele a quem tu amas, que é teu filho, que tu tens certeza que é teu. A primícia é aquilo que é nosso, que a gente tem certeza que é nosso. O tempo é primícia, o serviço é primícia, o cantar é primícia. Aquilo que a gente entende que é nosso,
E Deus diz: eu quero. Aquilo que você tem certeza que é teu, Deus diz assim: eu quero que você entregue a mim aquilo que você tem certeza que é teu. Por isso que ele diz: teu filho. E olha como era precioso, único, primeiro, o melhor. Deus está dizendo: eu quero. Agora olha o que é que Deus diz. Deus diz assim: me oferece na terra de Moriá. Diga Moriá. Moriá é a terra que significa o lugar aonde Deus tudo vê. Então Deus diz para Abraão: eu quero que você entregue no lugar que eu estou vendo. Porque tem muita gente que quer dar de boca para fora. Por isso que Tiago, no capítulo 2, no versículo 21 e 22, ele está falando de Abraão, e ele diz assim: eu sei que Abraão foi justificado pela fé, mas se ele não tivesse dado Isaac, nada tinha acontecido. Ou seja, obras sem fé não funciona. Tem que ter fé e obra sem fé também não vale nada. Então tem que ser fé e obra e fé. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa. Um pastor amigo meu disse para mim no final do ano uma frase que ficou tão marcada na minha mente que eu gostaria de falar ela. Amor que não se expressa é um amor inexpressivo. É óbvio. Mas é óbvio. Ou seja, um amor que não se expressa é inexpressivo. Então, você tem que fazer algo para mostrar, para revelar, para declarar. Por isso que eu não paro de postar foto da minha esposa e dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E coloco os meus 2 filhos, que são lindos, mas são lindos mesmo, gente. E lá, vocês são lindos, eu amo vocês, eu amo vocês. Por quê? Porque amor que não se expressa é inexpressivo. O amor tem que se expressar. Aí Deus diz assim: eu quero ver o que você vai me dar, mas eu não quero que você me dê em secreto, eu não quero que você me dê calado, eu não quero que você me dê escondido, eu não quero que você me dê somente para... Eu quero que você me dê em Moriá, eu quero ver o que você vai me dar. Então diga à pessoa que está do seu lado: o que você está fazendo para Deus tem que ser levado a Moriá. Deus quer ver o que você está fazendo. E uma oferta de primícia, você sabe, a única coisa que você tem que fazer com uma mão, esconder com a outra, é esmola. É o que está escrito em Mateus. Se você for dar uma esmola, você dá com a mão e esconde com a outra. Mas fora isso daí, aquela mulher trouxe a sua oferta e colocou no gasofilácio. Jesus viu, todo mundo estava vendo. Os ricos trouxeram seus sacos de dinheiro e colocaram lá, todo mundo estava vendo. Jesus nasceu de uma virgem, e quando ele veio a esta terra, os pastores foram lá e viram. A oferta que Deus deu ao mundo, deu de forma pública. Jesus andou entre nós, viveu entre nós, porque Deus amou o seu filho, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho, deu oferta pública. Ele não deu escondido, ele não deu intocado, ele não deu não. Quando ele morreu e um monte de gente viu. E quando ele bradou, o universo viu, tudo se escondeu. Por quê? Porque Deus, quando se trata de oferta, é Moriá, vai dar aonde eu vejo e aonde todo mundo vê. Porque quando você me entrega, o outro que está de lado também vê você me entregando e sabe que eu sou Deus da tua vida e sabe que você está dando no lugar certo. Vai lá e entrega a Moriá, oferece ali em holocausto, um dos montes que eu hei de te mostrar. Versículo seguinte. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e abardou o seu jumento, ou preparou o seu jumento, eu estou lendo pelo texto aqui, e tomou 2 dos seus servos, e tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque, a seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar onde Deus lhe dissera. Observe que foi ele que cortou a lenha. Foi esse o texto que eu conversei com ele lá em cima. Eu falei: Anne, o que você está vendo aí? E ela olhou e deu várias interpretações. Tá bom, olha, o seminário, o Instituto Religare fez bem ela deu lá um bocado de interpretação. Mas eu disse: sabe, Anne, o que me chamou a atenção nesse texto é o que está escrito ali.
Porque quando um texto repete várias vezes a mesma coisa, você se liga, porque ele quer falar alguma coisa com você. Então veja só, ele levanta-se de madrugada, muito cedo, e isso que começa, primeiras horas, primícias, mas observe, ele preparou o seu jumento. Aí eu marquei na minha Bíblia a palavra seu. Depois ele vai lá e toma consigo os seus 2 moços, e eu marquei as palavras seus moços. Depois ele vai lá e pega o seu filho, e eu marquei seu filho. E depois ele vai lá e corta a lenha. Na minha versão diz assim: e ele foi e rachou lenha para o holocausto. Então ele foi, então ele pegou os seus moços, pegou o seu jumento, pegou o seu filho, ele foi cortar a lenha para oferecer a Deus o que Deus havia pedido. Então não terceirize o voluntariado. Não terceirize a oferta. Não terceirize aquilo que você tem que dar para Deus. Não, é porque a minha esposa serve na igreja. É ela, mas eu quero saber você. Não, é porque o meu filho trabalha lá nos jovens. Meu filho, eu quero saber você. Não, é porque eu sou fiel, mas a minha esposa precisa aprender ainda. Eu quero saber de você. Porque Deus disse: eu vou abençoar Abraão. Abraão disse: já que a bênção vem sobre mim, então o moço é meu, o jumento é meu, o filho é meu, a lenha é minha, é eu que tenho que fazer. O negócio de Deus é você e Deus. Você quer saber alguém que Deus tem um negócio aqui nessa terra? Você quer saber sim ou não? Deus tem um negócio com uma pessoa aqui hoje. Você quer saber quem é? Então olhe a pessoa que está do seu lado. Deus tem um negócio com você aqui na terra. Então entenda uma coisa. Deus quer tratar com você individualmente. A oferta é tua. A primícia é tua. As primeiras orações da manhã tem que ser tua. O dia de trabalho é o teu. As primícias são suas. Deus quer contar com você no estacionamento, na porta, no louvor, na produção, nas câmeras. Deus quer contar com a gente. Então a pergunta é: o que é que tem sido seu, que tem sido dado a Deus? Quem está entendendo, diga amém. Então Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você faça, me entregue. E ele partiu para ir ao lugar aonde Deus havia indicado. Ele entregou o seu melhor, exatamente aonde Deus havia indicado. E essa viagem durou 3 dias. Os moços levando a lenha e ele lá, levou 3 dias, diz o texto. Diz que ele avistou ao longe o monte aonde Deus havia dito. E quando ele avista o monte, ele manda parar e fala: para. Porque quando Deus fala com alguém, o negócio é com alguém, é com essa pessoa, não é com todo mundo. Então, se você puder, vire. Quem trouxe esse dedo aqui, que é o dedo do profeta, por gentileza, que é esse aqui, ó, quem trouxe, que Deus ainda brada na terra, quem trouxe, dá para dar uma viradinha, a pessoa que está falando assim: ei, o negócio de Deus é comigo, não te mete. O negócio de Deus é comigo, não te mete. Aí tem gente que não entende porque está 3 dias na caminhada, levando para o Monte Moriá o seu melhor. É porque Deus tem negócio. Na prova, aí Abraão diz assim para os moços: vocês fiquem aqui porque eu quero dar para Deus algo, eu quero dar para Ele. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou dar minha primícia, eu vou dar o meu voluntariado, eu vou servir a Ele, a minha chamada vai estar nas mãos dEle. Fiquem aqui, eu sei que é muito difícil, é muito duro. Eu vou fazer a coisa mais difícil da minha vida e depois eu volto. É o que está escrito ali.
que é que ele diz? Fiquem aqui, porque depois que eu for lá e adorar, eu volto. Quem conhece a Deus não chora na hora de entregar Isaque. Quem conhece a Deus não reclama no pé do monte, porque sabe que tudo que está passando é para glorificar o nome de Deus. Eu vou, vai fazer o quê? Vai chorar com a morte de Isaque? Não, eu vou adorar. A questão é, você conhece a Deus? E ele disse, eu vou lá, eu vou adorar. Eu vou dar. Sabe, quando nós dizimamos e conhecemos a Deus, nós fazemos como adoração. Quando nós ofertamos e conhecemos a Deus, nós fazemos como adoração. Quando nós damos o nosso dia na casa de Deus, tem gente que tem, sabe, tem irmãos aqui na nossa igreja que no dia da folga vem ajudar. Aqui é a igreja. Tem gente que nas férias vem para aqui, tem gente que quando é demitido vem para aqui. Sabe por quê? Ô meu filho, que sacrifício é esse? Sacrifício? Para mim é adoração. Ele disse, eu vou para adorar. E quando eu adorar, aí eu volto, aí entra a fé. Quem conhece a Deus adora porque crê que Deus está no controle. Você poderia dizer à pessoa que está do seu lado, sabe por que você não me entende? É porque eu creio. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 19. Vê o que é que está escrito, só tenho 4 minutos para acabar. E eu estou no versículo de número 5, como é que pode? E o versículo vai até o 24. Olha só, julgando que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos, por isso que ele deu Isaque. Daí a figura o recobrou. Deixa eu explicar isso aqui. O que é que a figura o recobrou? Quando Abraão deu Isaque, colocou ele lá, ele levantou o cutelo e o anjo bradou e disse, não mate o menino. Para Deus o menino morreu. Para Abraão o menino morreu. O menino já tinha aceito que estava morto. Para todo mundo o menino morreu. Só que também os 3 viram a ressurreição. Deus viu o menino ressuscitado. Abraão viu o menino ressuscitado. E Isaque viu a sua ressurreição. Agora me pergunte por quê? Porque a fé vê o que ainda não aconteceu. Por isso que ele disse, eu vou descer, o menino vai voltar comigo. Nós vamos descer, depois de ter adorado. Ele viu o menino descendo. Mas ele também sabia que o menino ia morrer. Então ele viu a morte, mas ele viu a ressurreição. Você pode enxergar a dor, mas também enxergue a vitória. Ninguém pode sentar no trono sem passar pelo túmulo que vai ficar vazio, sem antes ter passado pelo Gólgota. Tem que ter Gólgota, para depois ter túmulo vazio, para ter Jesus sentado no trono, e João vendo, mas eu vi ele morrer. Mas é esse que está sentado no trono, é ele que tem o poder de abrir os livros e desatar os selos. Deus só vai te pedir na hora da dor, porque na hora do bem bom todo mundo dá. Sem Gólgota não tem trono. Quem está entendendo, diga amém.
Deixa eu correr. Havendo adorado, ele disse, nós desceremos para cá, então deixa eu correr. Versículo de número 7, diz assim, Isaac não é bobo, gente. Isaac não é bobo. Ele está andando com o pai, agora levando a madeira nas costas, a lenha nas costas. Era um garoto de mais de 20 anos de idade, ele está levando a madeira nas costas aqui. Aí vira o pai, dá aquela olhadinha para ele e fala, pai, não te irrita comigo não. Fala aí, filhão. Não te irrita, eu estou contextualizando, dia de hoje, tá? Dia de hoje. Entendeu? Aí fala, pai, aí o menino, aí o pai, ô tiozão, coroa, deixa eu te perguntar uma coisa. Falei, moleque, a lenha, a faca, o fogo, quem vai morrer? Abraão olha e diz assim para ele, não esquenta não, que o Deus que eu conheço nunca me desamparou. Linguagem da Bíblia, Deus proverá. Só perreia, fica aperreado, irmão, bem nordestino, só fica aperreado quem não conhece o Deus que eu conheço. Eu não vou esquentar a cabeça não, mas pai, te liga, brother, te liga, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. O Deus que eu conheço está no controle de todas as coisas. Quando tu pensa que não tem, Ele provém. Quando tu pensa que não pode, Ele chega. Quando tu pensa que fechou, Ele abre. Deus proverá. Esse é o Deus. Vamos subir para adorar. Vamos subir para completar o que Deus pediu, porque eu vou dar o meu melhor para Ele. Pode me chamar de louco. Não imagina hoje, alguém imaginar um pai sacrificar o filho. Eu vou lá, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Pode me chamar de louco, mas eu sei. E ele foi. E ele disse, Deus vai prover, meu filho, Deus vai prover. Não se preocupe. Se o problema é porta, Deus abre. Não se preocupe. Se o problema é engravidar, Deus faz germinar. Não te preocupa. Se o problema é casar, Deus vai salvar alguém aqui e vai tirar a tua... Como é que chama quando encalha? Encalhamento. Deus vai prover, amém? E o cara vai chegar bombadão. Recebe. Deus vai vir. Deus vai prover. É doença. Eu creio num Deus que cura, meu filho. Eu não tenho, eu creio num Deus que tem. Deus proverá. Sabe, quando nós estamos entregando a Deus, nós não estamos preocupando com a parte que fica, nós estamos dizendo na convicção de que eu estou dando porque eu sei para quem eu estou dando, e eu estou dando para um Deus que proverá. Porque não pode haver em Deus um sentimento de perca, de que eu perdi. O meu sentimento é o sentimento que Abraão disse, que está escrito lá em Hebreus. Eu estou dando porque eu sei que Ele é poderoso para me trazer de volta. É por isso que eu estou doando. É por isso que eu não estou preocupado com o que vai acontecer lá no Moriá, porque eu sei com o Deus a quem eu sirvo, então eu vou dar. Eu não estou preocupado se vai me faltar. Não, porque Deus nunca me desamparou. Deus ele não é o Deus da escassez, Ele é o da abundância. Deus não é o Deus que tira, Ele é o Deus que dá. Deus ele não é o Deus que quando mata, mata para fazer viver. Aí ele vai e caminham juntos os dois.
E o que eu acho interessante nisso, olha o versículo seguinte. Havendo chegado no lugar, Abraão constrói um altar, coloca a lenha, amarra Isaque. O menino poderia falar: que é isso, pai? Larga eu. Mas o menino ficou quieto. Um pai que conseguiu transferir a fé para o filho. E o menino ficou quieto. Não existe nenhuma menção de coisa grande que Isaque fez, a não ser o fato de ter permitido-se ser imolado. E ele deixa que se amarre. E ele coloca o menino, deita o menino sobre o altar. O menino está imobilizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a nossa vida está no altar, e nós estamos amarrados, sem saber o que fazer, não te preocupa. Deus vai bradar dizendo: para, porque a tua vitória chegou. Sabe quando a nossa vitória chega? Não é quando a gente se move, é quando nós ficamos amarrados como oferta no altar. Aí Deus decide abençoar. Porque se a gente se mover muito, as pessoas vão dizer assim: foi a tua capacidade, foi o teu talento, foi o teu currículo, foi o teu recurso, foi o teu cheque. Mas Isaque estava amarrado, imobilizado, e pôde ver, ouvir o anjo bradar, e aquilo que o pai havia dito na subida: olha, Deus vai providenciar um cordeiro. Eles chegaram lá, não viram cordeiro em lugar nenhum, porque Deus diz para Abraão: vira, olha. Abraão não conseguiu ver o cordeiro. Olha o versículo de número 10. Deitou sobre o altar, em cima da lenha. Versículo seguinte. Ele estendeu a mão, pegou o cutelo para matar o seu filho. Versículo seguinte. Mas o anjo do Senhor bradou e disse: não, Abraão. E ele: eis-me aqui. Olha o camarada para ouvir a voz de Deus. Bastava Deus falar, ele ouvia. Eis-me aqui. Aí versículo seguinte. Então disse o anjo: não estendas as mãos sobre o mancebo, ou o jovem, o menino, e não lhes faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, e você não negou o seu único filho. O cara sobe um monte, pai de um. Coloca o versículo seguinte. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou para trás. Ué, eu passei por aí quando eu subi, eu não vi nada, e agora tem um carneiro preso nos chifres no mato. Deixa eu te dizer uma coisa para você. O que é teu, Deus já providenciou. Você só não está vendo. Você só não enxergou ainda, porque Deus está esperando o último minuto do segundo tempo, para saber a quem Ele vai dar algo grande, a quem Ele vai dar algo poderoso. Sabe por quê? Porque Abraão subiu pai de um. E quando desceu, coloca o versículo de número 16. Por mim jurei, diz o Senhor, por que você fez isso? E você não me negou o teu único filho. Olha só. Não me negou o teu único filho. Que deveras agora eu vou te abençoar. Lembra o que produz a oferta da primícia? Ela não é na proporção, ela é na multiplicação. Se Deus tivesse pedido a Abraão, só me dá uma ovelha, e ele desse, ele recebia uma outra. É na proporção. Se Deus tivesse dito, me dá 10, ele recebia 10. Mas a primícia não. A primícia você dá o melhor, o teu. E quando você entrega, quando volta, é multiplicado. Abraão sobe pai de um, e quando desce, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia, do mar. A tua descendência vai possuir a porta dos teus inimigos. Ele está subindo.
como pai de Isaac, Ele está descendo como pai de nações. Ele subiu para entregar um filho. Ele desceu como pai da fé de todas as pessoas que vão crer em Jesus Cristo. Você está entendendo isso? O que é que você tem entregue para Ele? O teu básico? Devolvido o teu dízimo? Dado a tua oferta? Vindo no culto de domingo? É isso? Sabe quantos asilos estão com idosos esperando uma visita? Sabe quantos abrigos de crianças estão esperando alguém levar um brinquedo? Quando eu escrevi essa mensagem, Deus ministrou no meu coração e disse: você vai, esta semana, no centro da cidade, você vai comprar um monte de brinquedos e você vai levar para quem não tem. E eu chorei lá em cima. E Deus disse: se você aprender a dar as tuas primícias, eu vou multiplicar tanto os teus celeiros. Tanto os teus celeiros. Se você aprender a dar o teu melhor, Ezequias, eu vou fazer com que a porta dos teus inimigos, você as possua. Aqueles que falam de você, aqueles que criticam você, aqueles que apontam você. Sabe o que significa possuir as portas? Nem o que é deles será deles, eu vou te dar, será teu. Aqueles que armam contra você, aqueles que planejaram contra você, tudo que é deles será teu. E olha o que aqui está escrito no versículo de número 18. A tua descendência, todas as nações da terra serão benditas por causa de Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, em Gálatas, e também está escrito no livro de Hebreus. Porque assim como Abraão creu que Isaque poderia ressuscitar, creu que foi para o deserto acreditando numa promessa, ele não viu nada, mas ele creu. Nós também cremos em Jesus Cristo sem nunca ter estado lá 2000 anos atrás. Nós não estivemos lá, nós não vimos Ele ressuscitar, nós não estivemos lá no dia da crucificação, nós não vimos Ele curar cego, nós não vimos nada disso, mas nós também cremos. Paulo diz: da mesma forma que Abraão se tornou o que é pelo que crê, nós, a igreja, nos tornamos o que somos também pela mesma forma. Nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e que um dia Ele vai voltar. Porquanto obedecestes a minha voz. Agora deixa eu te dizer. Você ainda está aí, sim ou não? Então segura o que eu vou te dizer, porque é a coisa mais forte. Eu deixei para o final. Quando eu estava lendo esse texto hoje de manhã na minha casa, e Deus falando comigo muito forte. Eu fui para o texto acaba no verso de número 18. Aliás, desculpa, no verso de número 19. Mas como eu gosto de ler o antes e o depois, eu fui ler o que vem depois. E o que vem depois é o versículo de número 20. Depois destas coisas, depois de Moriá, chegou uma notícia na casa de Abraão, dizendo: Milca, a tua cunhada, esposa do teu irmão Naor, deu à luz. A esterilidade da casa de Abraão também estava sobre a vida de Naor. Naor também não tinha filhos. Naor era o irmão de Abraão. Abraão passou 25 anos para Sara engravidar.
Depois, Isaac sobe Moriá, ele deve ter mais uns 20 anos, já que Ismael tinha 11 quando Isaac nasceu. Então eu estou falando de 45 anos. 45 anos, Naor não tinha filhos, porque Milca era estéril. No dia em que Abraão decidiu dar o seu tudo para Deus, a bênção de Deus não alcançou somente Abraão, alcançou os que estavam de lado dele, todos começaram a ser abençoados também. Quando Deus decide abençoar um homem, quem está perto também é abençoado. Quando Deus decide, quando alguém decide entregar a Deus os seus filhos, a sua vida, sua empresa, tudo, diz assim: olha, Senhor, eu quero te dar tudo, porque eu entendi. Então a bênção, quando vem sobre essa pessoa, Deus espalha pelos que estão junto com ela. Porque o inverso também é assim. Quando alguém desagrada a Deus e Deus retira a mão, quem está perto também paga. Por isso que quando Acã esconde tudo que ele roubou de Jericó, morreu ele, a família e os vizinhos. Mas quando Deus decide abençoar, quem está perto também é abençoado. Por isso que eu quero convidar você a ser um canal de bênção, a ser alguém que doa das suas primícias, alguém que dá do seu melhor, alguém que entrega o seu tempo, alguém que decide servir a Deus verdadeiramente. Porque quando você faz isso, não é somente você que é abençoado, mas seus filhos são abençoados, a sua casa é abençoada, os seus amigos são abençoados, as pessoas que você lidera é abençoado, as pessoas que você conhece é abençoado. Então vamos estender a bênção de Deus aonde nós tocarmos, bendito será.